Nós vamos falar nesta noite sobre o legado espiritual da cruz, através das 7 palavras da cruz ou das 7 mensagens da cruz. O que o céu liberou para a nossa vida com a obra da cruz. Hoje é um culto de Santa Ceia, é um culto que nós trazemos à memória Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós trazemos à memória nesse dia o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição. E é maravilhoso para a gente entender que existe um poder na morte, existe um poder na ressurreição de Jesus, da qual nós somos inseridos. Nós, quando cremos em Jesus, nós somos inseridos na sua morte, na sua ressurreição. Se você crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e eu entendo, irmãos, que tem pessoas que creem em Jesus, crê piamente do fundo do seu coração, mas que talvez ainda não confessou com a sua boca, ainda não confessou com os seus lábios. Talvez ainda não falou: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu te recebo nesta noite, neste lugar. Mas você crê no fundo do seu coração. Eu acredito que essa é a noite de você fazer essa confissão, de você falar isso com Ele. A gente vai ter um momento da qual você vai poder se manifestar dessa forma e falar isso com Ele. E para todos nós que o recebemos, quando nós o aceitamos, nós fomos inseridos na sua morte, nós fomos inseridos na sua ressurreição. E quando a gente reconhece, quando a gente fala para nós mesmos, porque essa batalha somos nós com nós mesmos, é na nossa mente. Eu estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que tanto me amou, que a si mesmo se entregou por mim. Quando nós declaramos isso para o fundo da nossa alma, que nós estamos crucificados com Cristo. Todas as situações que atrapalham a nossa vida, elas ficam no meio do caminho. Os pecados que tanto tentam atrapalhar a nossa vida, os hábitos, o orgulho, as amarguras, a ansiedade, as preocupações, as dores desse mundo que tanto tentam atrapalhar a nossa vida, quando nós declaramos que nós estamos crucificados com Cristo, esse é o poder da morte, esse é o poder do nosso ego, o nosso eu. A nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, que está crucificada com Cristo, nós renunciamos, nós abrimos mão. Tem muitas pessoas que querem ser libertas de vícios, por exemplo, mas não conseguem ser libertas porque está esperando que Deus a liberte. Quando na cruz, Jesus Cristo já consumou essa obra. E o céu está dizendo: renuncia, abre mão, declara que você não quer mais. Declara que esse estilo de vida você não quer mais. E quando você declara que esse estilo de vida você não quer mais, o Senhor começa a operar de uma forma sobrenatural a respeito daquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Existem circunstâncias, irmãos, que estão a um passo de nós vivermos uma mudança na nossa história. Só precisa que nós renunciemos. Tudo aquilo que você não quer mais na sua vida, renuncia no fundo do seu coração. Senhor, eu não quero, essa não é a minha realidade, não é o que Deus tem para mim, eu renuncio. Eu renuncio hábitos, eu renuncio vícios, eu renuncio cadeias espirituais, eu renuncio. E você vai ver o poder de Deus liberando, libertando, trazendo, fazendo, operando, porque é assim que Ele faz. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo, e esse amigo me perguntava: Ismael, você acredita em retaliação espiritual? E eu falei para ele: eu acredito no que a minha Bíblia diz, que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Se eu estou em Cristo, eu estou debaixo de uma autoridade. Eu estou em um reino que tem um rei, e a minha vida tem um dono. Se a minha vida tem um dono, como que pode qualquer um tocar na minha vida? Eu tenho meu carro que está aqui fora, a chave está aqui no meu bolso. Para alguém pegar ele ali para usar, tem que vir aqui me pedir permissão, ou eu deliberadamente entrego, empresto, dou, faço o que eu quero, porque é meu, ou está sobre o meu uso, porque é da empresa. Mas assim é na nossa casa, assim é na nossa família, assim é na sua vida. Se você está debaixo de um reino, e você tem um rei, e você tem um dono, ninguém pode tocar na sua vida. Você está guardado em Cristo. A Bíblia diz que Ele circuncida o nosso coração, Ele blinda o nosso coração e a nossa mente, e nada pode chegar até a nossa vida sem que nós permitamos. Assim é qualquer situação que nós temos enfrentado e da qual nós temos lutado, ela não vai perseverar sobre a sua vida se você determinar e se você der um basta para esta situação.
Esse é o poder da morte, esse é o poder da cruz. A Bíblia diz que todo grão de trigo, se não me falha a memória é o trigo, toda semente, quando ela cai na terra, se ela morrer, ela produz frutos. Se ela morrer, ela é germinada, mas se ela não morrer, ela não produz nada. Existem muitas situações na nossa história, irmãos, que para produzir frutos, primeiro precisa morrer. Às vezes alguém que trabalha comigo fala: Ismael, estou tentando fazer um trabalho aqui, não está dando certo. Eu falo, então vamos fazer o seguinte, vamos matar isso que você está fazendo? Vamos começar de novo? Vamos revisar desde o começo? Existem situações na nossa história que para crescer, para frutificar, para florescer e para viver uma mudança, precisa existir alguma morte. E eu falo para esse colega, eu falo: olha, vamos matar essa sua forma de pensar, isso que você está pensando, esse jeito que você está estruturando, porque talvez existe uma vida, existe um fruto aí, mas talvez de outro jeito. Vamos recomeçar, vamos para outro jeito, vamos matar isso aí. Vamos matar esse jeito de pensar, vamos matar essa maneira de viver. E viver a partir de uma nova maneira, e o Senhor vai produzir o fruto. Esse é o poder da morte, esse é o poder da cruz. Mas além do poder da morte, existe o poder da ressurreição. E é desse poder da ressurreição que eu também vou falar nesta noite. Aquilo que foi liberado sobre a mim e sobre a sua vida. Em João 14 o Senhor fala: o Espírito da verdade Ele estará em vós, e se vocês crerem, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e as farão ainda maiores. E é por isso que eu creio que existe cura no meio de nós, existe restauração no nosso meio, existe portas abertas, existe esperança. Enquanto o pastor orava aqui, pelas ofertas, pelas sementes e até mesmo pela urna, pelos pedidos de oração, na hora que o pastor começava a declarar ali que venha portas abertas, que o Senhor libere promoções, a primeira coisa que vem na nossa mente: amém, Senhor, que venha uma promoção, apesar de que talvez eu não mereço. Amém, Senhor, que venha portas abertas, porque eu vou, se as portas se abrirem, se as portas se ampliarem, eu vou investir no teu reino. A gente está sempre tentando fazer alguma coisa, justificar uma bênção. Mas a gente precisa parar, e o Espírito Santo me deu esse entendimento. Quando o pastor foi liberando, o Espírito Santo só foi falando no meu coração: só agradece, obrigado, eu recebo as portas abertas, eu recebo a cura. É dom de Deus, é presente, é de graça, é pela graça. Eu não preciso tentar me justificar, eu não preciso tentar fazer mais, eu começo a partir da graça de Deus que está sobre a minha vida. E eu só fui agradecendo, eu recebo, obrigado, Pai. Irmãos, quantos de nós, isso foi algo que eu aprendi há alguns anos, quando recebemos um elogio, a gente tem dificuldade de agradecer e falar obrigado. Nossa, que roupa bonita. Ah, mas eu comprei na lojinha aqui do bairro. Nossa, que relógio bonito. Então, você gostou? Foi presente. Nossa, como você está bonito. Não, são os seus olhos. A gente tem dificuldade em aceitar a graça. A gente tem dificuldade em aceitar o favor. E com Deus é da mesma forma, nós não conseguimos compreender esse amor. Mas a ressurreição liberou algo sobre as nossas vidas, pelo qual nós vamos andar a partir dela, que é um poder e uma autoridade, que nós já fomos revestidos por Deus. A Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Existe um selo de autoridade, existe um selo de ousadia, que a gente precisa tomar posse na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos entrar na palavra. Mas antes eu quero agradecer a Andréia Salazar, porque hoje de manhã ela abriu a água para mim e eu esqueci de agradecer. E quando eu cheguei em casa eu lembrei: Jesus, eu não agradeci a Andréia. Mas obrigada, o Espírito Santo me constrangeu, eu falei: vou ter que agradecer. Eu fiquei preocupado quando eu não vi ela ali. Eu falei: preciso agradecer. A boa educação manda, não é? Mas irmãos, as 7 palavras da cruz, o legado da cruz, as 7 mensagens da cruz. A primeira mensagem que o Senhor Jesus nos passa através da cruz é a mensagem do perdão. Perdão para os nossos pecados. A cruz, ela é um instrumento da justiça de Deus e do amor de Deus. A cruz, ela nos mostra a plenitude do amor e a plenitude da justiça. A justiça de Deus pelo seguinte: quando o homem desobedeceu a Deus e o pecado entra no mundo através de Adão e Eva, e nós somos separados do amor de Deus e separados do Espírito de Deus. A partir desse tempo, todo pecado ele é perdoado através do sacrifício de um cordeiro. O pecado ele é uma dívida que se apaga com o sangue.
Então, quando o homem peca, a partir daí precisa haver um cordeiro, precisa haver um bode expiatório. E quando o homem sacrificava esse cordeiro, então ali a sua dívida era perdoada. Porque senão ele sofreria as condenações, as maldições desse pecado. Então, a partir do pecado original, vem sobre a vida do homem, vem sobre a vida da humanidade, vem sobre a vida de cada um de nós, uma sentença, uma condenação natural, que nos levaria à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado, a paga do pecado, a consequência do pecado é a morte. Nós estávamos condenados, como nós já cantamos nesta noite, outrora nós estávamos condenados, por causa do nosso pecado. E era uma dívida legítima, a gente tinha que pagar essa dívida. Mas os cordeiros não era suficiente para quitar essa dívida. Então Deus faz o seguinte, Deus, através de Jesus Cristo, Ele pega o seu filho, o seu único filho, e Ele fala: filho, você vai descer até a terra, você vai tomar sobre você o pecado de todas as pessoas, todas as atrocidades da humanidade, os pecados mais cruéis, aqueles que nós nem citamos, mais indizíveis, você vai levar sobre si, na sua carne, a consequência por todo esse pecado. Você vai pegar o pecado daqueles que na sua ignorância, quando ainda não te conheceram, quando ainda não te receberam, você vai pegar a idolatria, você vai pegar todas aquelas situações, você vai sofrer no seu corpo. E através desse sofrimento no seu corpo, vai ser feita justiça pelo pecado dos meus filhos, pelo pecado dos seus irmãos, pelos nossos pecados. Então, ao invés de Deus pegar um cordeiro, Ele pegou Jesus como seu próprio cordeiro. E ao Senhor, a Bíblia diz em Isaías 53, ao Senhor aprove fazê-lo moer, porque o Senhor colocou sobre Ele, e cada chicotada que Ele levou, e cada dor que Ele sentiu, e cada angústia que Ele passou, a Bíblia diz que teve um determinado momento que Ele chorou e suou, e o seu suor era como gotas de sangue, da agonia, que era sangue legitimamente, a agonia que Ele estava sentindo ali no Getsemane. A agonia que Ele passou pelo meu e pelo seu pecado. Tudo o que Ele sofreu legitimamente. Alguém merecia passar por tudo aquilo. O problema é que a pessoa que merecia passar por tudo aquilo não era Ele, éramos nós. O que Ele pagou na sua carne foi o preço, foi a consequência espiritual dos nossos pecados. Ele sofreu em carne, Ele sofreu no seu corpo. A coroa de espinhos que foi colocada sobre Ele, porque os soldados romanos brincaram: Ele não é rei, então cadê a sua coroa? Coloque uma coroa sobre Ele. A coroa de espinhos, os espinhos eram tão grandes e pontiagudos que perfuravam o crânio dele. E os soldados entre si, para cumprir aquilo que foi prometido, lançaram sorte sobre as roupas dele. Davi profetiza sobre isso: os meus inimigos lançaram sorte sobre as minhas roupas. E eles lançam sorte quem vai ficar com as roupas de Jesus. Mas os judeus não queriam que ele fosse identificado como seu rei. Então começa a falar: tira essa coroa dele, tira esse manto dele, ele não é o nosso rei. E ele estava ali na via dolorosa, subindo, carregando aquela cruz, e ele não pôde suportar o peso físico daquela madeira que estava sobre ele, e ele caiu. Aí a Bíblia diz que estava passando um certo Simão Cirineu, que foi ajudá-lo a carregar aquela cruz, porque ele não suportou, e o peso espiritual daquela cruz era o peso dos nossos pecados, dos nossos delitos. O pecado, ele é como um crime, ele é como um delito espiritual, que gera uma sentença, que gera uma condenação. Nós éramos culpados dessa sentença, mas Jesus levou sobre Ele. Ele deixou o seu trono, Ele deixou o seu reino, Ele deixou um lugar de governo, onde Ele era servido pelos anjos, por toda a situação, por toda a nobreza celestial, Ele era servido. Ele deixou o lugar de ser servido, e veio como servo, para pagar a minha e a sua dívida, o preço do meu e do seu pecado naquela cruz. E aí Ele foi pregado na cruz, e nós conhecemos bem, além da chicotada, além de tudo que Ele padeceu, além da dor que Ele suportou naquela cruz, porque era um peso espiritual, Ele pagou o preço da nossa salvação. Em Isaías 53, a Bíblia diz que Ele foi nascendo como a raiz de uma terra seca, que não tinha parecer e nem formosura. Imagina um rei se colocar no lugar de um servo, dos mais indignos. Alguém era para ser maldito, mas era para eu ser maldito. Deus fez Ele ser maldito no meu lugar. Deus fez Ele pagar o preço de toda aquela situação. E Ele nasceu como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha estatura, não tinha honra, não tinha nobreza.
nasceu numa manjedoura, nasceu no meio dos animais, nasceu no relento. Quem aqui nasceu numa manjedoura? Quem aqui nasceu no relento? Talvez no máximo alguns de nós nascemos em casa, mas a céu aberto. Ele deixou o seu trono de glória para que isso acontecesse na vida dele. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Significa que é como se nós estivéssemos olhando lá e falando: ele merece, ele está pagando porque ele merece, ele é aflito de Deus, é Deus que está fazendo isso na vida dele, na nossa ignorância espiritual daquela situação. Mas a Bíblia diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos filhos hoje, nós temos descendentes hoje. Jesus não teve descendentes, porque a Bíblia também diz em Isaías 53, aonde está a sua descendência? Foi-lhe arrancada a sua descendência. Ele não teve o direito de ser pai, porque ele foi o único homem nessa existência que nasceu para morrer no meu e no seu lugar. E essa morte dolorosa, como eu disse aqui, eu estou falando tudo o que ele passou. A posição que ele estava ali na cruz sufocava os pulmões dele, ele não conseguia respirar direito. Os soldados vieram em um determinado momento para quebrar o joelho dele, para que quebrando o joelho dele, ele caísse ainda mais ali na cruz, não conseguisse suportar, e ele morresse asfixiado, morresse sem respirar. Porém, ao invés disso, um soldado fura ele com uma lança, e quando esse soldado fura ele com uma lança, vê que o sangue não jorra, então sabe, ele já morreu, ele já está morto. Não está mais ali o nosso Senhor, ele já morreu. A Bíblia diz que naquele momento o céu se fez em trevas, e era 2, 3, 4 horas da tarde, e escureceu. Foi um protesto da criação, da natureza, chorando pelo rei inocente que morreu no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fosse feita a justiça de Deus. Na justiça de Deus, alguém precisava sofrer a punição pelo pecado, mas esse alguém era eu e você, e ele atraiu para si essa punição do pecado. Ele não conheceu o pecado. Talvez algum dia você já pensou em pecado, ele nunca pensou. Talvez algum dia eu já toquei, ou você já tocou no pecado, ele nunca tocou. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E a justiça de Deus significa que toda a nossa dívida espiritual foi paga pelo sacrifício de Cristo na cruz. Quando nós aceitamos, a gente só fala: Senhor, eu aceito, eu creio, eu recebo essa realidade, eu quero viver a cruz, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero seguir os teus passos. Quando nós o aceitamos, e quando nós recebemos, toda a nossa dívida ela foi automaticamente transferida para Ele. E existe na legislação um princípio que uma dívida ela não pode ser paga ou cobrada 2 vezes. Então Deus, quando olha para mim, olha para você ainda pecador, Ele olha para você, Ele vê o sacrifício da cruz, Ele vê o sacrifício de Cristo. Então Ele não pode mais cobrar essa dívida de você. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos nos incluir na cruz, essa dívida não pode mais ser cobrada de nós. Satanás não pode cobrar essa dívida de nós, porque em Jesus foi feita justiça de Deus. A enfermidade, as doenças não podem cobrar essa dívida de nós, porque em Jesus estava inclusa toda a enfermidade. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Foi isso que aconteceu com Jesus na cruz, e em decorrência de tudo isso nós fomos completamente perdoados. Não existe nenhuma situação no mundo espiritual, não existe nenhuma retaliação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o reino a qual nós somos transferidos, a qual nós pertencemos, gerou um perdão completo. Não adianta você se achar demais, grande coisa. Ismael, você não conhece a minha história. Eu era do mundão, eu pequei, eu fiz e aconteceu. E o meu pecado é grande demais. O seu pecado não é maior do que o sacrifício do meu Cristo. Não adianta você falar que não tem perdão para a sua história. O sacrifício de Jesus foi maior. Não foi você que levou aquelas chicotadas por Ele. Não foi você que quando estava com sede pediu água, deram vinagre, por pura maldade. Como eu estava dizendo aqui, o dia se fez em trevas, a criação se posicionou.
Talvez ninguém gritou, mas o céu gritou, protestando, falando: Ele é santo, por que vocês estão matando? Ele é santo, por que Ele está pagando preço pelo pecado? Se Ele não conheceu o pecado, e nele nós somos completamente perdoados, e qualquer que tenha sido o pecado da nossa ignorância, não é maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. E hoje, quando nós somos vistos por Deus, nós somos vistos como santos, justificados por intermédio da cruz, purificados pelo sacrifício. Que sacrifício grande, que sacrifício majestoso. Eu gosto de falar de promessas, eu gosto de falar de bênçãos, de vitória, mas o que eu mais gosto de falar é do sacrifício da cruz, que é a base da nossa fé. A cruz não é o nosso sacrifício, a cruz foi o sacrifício de Jesus. A cruz é a nossa liberdade, é a nossa vitória. Era para nós hoje estarmos em uma cadeia, era para nós hoje estarmos cativos do pecado, com uma vida desgraçada, longe da graça de Deus, com uma vida ordinária. Era para a gente hoje estar se ferindo, se ofendendo, se atacando, vivendo debaixo de guerras, de vícios, de tribulação. Era para a gente hoje estar vivendo debaixo de uma opressão, e aquilo que era mais certo na nossa vida, todos nós iríamos para o inferno. Essa era para ser a nossa realidade. Mas por intermédio da cruz, a nossa sentença ela foi transformada em graça, e em vitória, e em resplendor. Jesus nos deu uma nova vida através da cruz, um destino, um futuro e uma esperança. Quando os nossos irmãos de Israel, de Judá, foram libertos do cativeiro, lá no Salmo 126, ele fala aquilo que deveria ser o nosso cântico diário. Ele fala: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro. É o mesmo que falar: quando eu tive um encontro com Cristo, por mais que eu nasci cristão, mas só na minha adolescência que eu ganhei essa consciência, e que eu vim ter um encontro real com Cristo. E eu digo que desde esse dia, quando eu tive um encontro com Cristo, eu falo aquilo que está escrito em Salmo 126, eu era como os que sonham. Então a nossa vida, então o Senhor transformou o nosso choro, em alegria. O Senhor transformou as nossas lágrimas em um cântico, em expressão de vitória. O Senhor nos fez como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo cântico. E se diz entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses, e por isso eles estão alegres. Aquilo que o Senhor fez por nós foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande, que não existe nenhuma tribulação, não existe uma perda, não existe uma enfermidade, não existe um choro, não existe uma dor, não existe uma rejeição, e não existe um abandono, que tem poder de superar aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Satanás e os seus demônios não podem anular o sacrifício da cruz. Nenhum ser espiritual pode anular o que Jesus fez por você na cruz. O perdão que Ele liberou sobre a sua vida, nada pode anular essa realidade. O perdão que nós recebemos foi um perdão completo em Deus. Nós somos completamente perdoados. Às vezes a gente acha que o perdão do pecado é algo muito básico. O perdão é o que nos permite experimentar coisas maiores em Deus. Nós precisamos todo dia dizer: nós somos perdoados. Eu estou perdoado. Jesus já te perdoou, o Senhor já te perdoou. De todas as obras mortas do seu passado, de todas as obras mortas do meu passado. Às vezes no seu senso de justiça própria, você mesmo quer se colocar uma culpa que Deus já tirou. Deixa embora. Deixa a culpa, deixa a condenação, deixa o passado. Deixa a amargura, deixa a lamúria, deixa embora, renuncia. Coloca sobre a sua vida vestes de perdão, toma as vestes do perdão, tira as vestes da culpa, tira o sentimento de culpa, de condenação, e pede para o Senhor colocar sobre você um manto de perdão, de filho perdoado. Porque nós vamos entender que a partir desse momento tudo começa a mudar na nossa vida. Nós vamos nos portar e viver como os que sonham. Colossenses capítulo 2, versículo do 13 ao 14. Quando nós partimos do princípio da nossa vida que nós somos perdoados. E você diz: Mael, mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Mas o mesmo Jesus que falou: no mundo tereis aflição, Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci no mundo.
A nossa história, ela não para nas aflições do mundo. A nossa vida, ela não pode ser paralisada nas lutas, nas enfermidades, no sofrimento, na solidão do mundo. O mundo adora. A música, talvez o estilo de música que mais faz sucesso no Brasil é a sofrência. O mundo adora curtir um sofrimento. Tem até passinho, ó. Deus me livre. Gente, você vê o pessoal assim, ó, você fala, tá amarrado. Não tem nem ritmo para isso. Tem pessoas e tem momentos da nossa vida que a gente gosta de curtir, né? A fossa, como o pastor fala. Eu não sou desse tempo da fossa. Curtir uma deprê, curtir uma tristeza, curtir uma melancolia. A dor de uma rejeição, a dor de algo que foi perdido. Mas não é a nossa realidade. O Senhor, Ele quer nos cobrir com um manto de vitória. Do novo de Deus que se renova na nossa vida. Da graça, do favor imerecido. Nós estamos revestidos de perdão. E quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, Ele vê o sacrifício da cruz. E Ele fala, está tudo certo, vem, tem lugar para você. Mas Senhor, eu pequei. E Deus está falando, eu estou vendo Jesus. Eu não estou vendo o pecado, eu estou vendo a cruz. Vem, porque tem lugar para você. Como eu disse aqui, mas Ismael, meu pecado foi grande demais, mas o sacrifício foi ainda maior. Colossenses 2, do 13 ao 14. Não, nós não vamos parar. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que o Senhor tem para nós, vestes de vitória. Se quiser projetar aqui na tela, quem for mais rápido que eu leio. Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Foi removida a sua vida, está na cruz. Não busca o sofrimento, foi removida a sua vida, está na cruz. Não curte sofrência, porque isso foi removido da sua vida, está na cruz. Não busca se culpar pelo que está acontecendo com a sua família, pelo que está acontecendo com os seus filhos, pelo que está acontecendo na sua casa, pelo que está acontecendo no seu casamento. Não busca um culpado, foi removido da sua vida, está na cruz. Se posiciona em vitória. Ora, porque Deus vai fazer, e pronto, e você vai viver essa realidade. Nós fomos completamente perdoados. E o perdão, ele não é o começo, ele é a fundação e a fonte, a origem de todas as bênçãos. O perdão é a origem de todas as bênçãos de Deus na nossa vida. Se veja como aquele que foi perdoado pelo sacrifício da cruz. Lucas capítulo 7, versículo a partir do 41, do 41 ao 43. Não precisamos ler aqui, mas ali que está contando a história de uma pessoa que devia, um senhor tinha duas pessoas que deviam para ele. Um devia 500 denários e um devia 50 denários. Nenhum dos dois podia pagar aquela dívida. E esse senhor, ele perdoou os dois. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vai ter a maior gratidão? Aquele que teve uma dívida de 50 perdoado ou aquele que teve uma dívida de 500 perdoado? E Simão fala: aquele que teve a dívida de 500 perdoada. E Jesus fala: você julgou bem. Quanto maior a dívida perdoada, maior a gratidão. Se você tem uma grande dívida espiritual, uma grande dívida com Deus, uma grande dívida com o seu passado, uma grande dívida emocional gerada pelo pecado, o pecado é aquilo que gera dívida na nossa vida. Eu quero dizer que quanto maior a dívida perdoada, maior vai ser a gratidão que vai ter no teu coração. Está tudo certo. A minha Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se existiu muito pecado na sua história até hoje, a partir de hoje vai existir muita graça. Muito favor, muita bondade, muito amor, muito trabalho, muita devoção, muita santidade, muita fé, muita coisa boa na sua vida. A segunda mensagem da cruz, uma mensagem de ânimo. Jesus fala para aquele ladrão, lembra que ele estava no meio entre dois ladrões, e um ladrão começa a zombar e falar: se você pecou, se você é Deus, tira você mesmo daí, tira a gente também. Mas o outro ladrão fala: nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não fez nada, ele não conheceu o pecado, ele não merece estar aqui. E aquele ladrão reconhece: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pendurado na cruz,
cravado na cruz, pelos meus e pelos seus pecados, Jesus libera uma palavra de ânimo para a vida daquele homem. A cruz, ela nos traz uma mensagem de ânimo. Se nós estivermos na cruz, nós estamos também lá em João 14. E em João 14 o Senhor fala: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu estou indo para o meu pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. O Senhor está falando: eu vou reinar, e aonde eu estiver reinando, vocês vão reinar junto comigo. Existe uma vida melhor, e esta vida melhor, vocês vão desfrutar juntamente comigo. Existe uma vida livre de dívida, livre de condenação, livre de acusação, livre de rejeição, livre do choro. E aonde eu estiver, vocês estarão ali juntamente comigo. Mas ele fala: enquanto eu estiver lá, e quando eu chegar lá, eu não vos deixarei só, eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei o Espírito Consolador, e ele estará em vós, e ele estará com vocês. E o Senhor fala: o Espírito Consolador vos ensinará todas as coisas. Ele vai guardar, ele vai proteger, ele vai consolar, ele vai ensinar. Ele vai chorar por você, ele vai orar por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai. O Espírito Santo tem acesso direto ao nosso espírito. O Espírito Santo é o elo que comunica o nosso espírito com o Espírito do Pai. O Espírito Santo, ele nos vê, ele está em nós, e ele habita em nós, e ele age em nós. Ele conhece as nossas dores, as nossas decepções, as nossas frustrações, e ele chora diante do Pai. Ele fala: Pai, olha o que ele está passando, olha como ele está sofrendo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor deixou ele como ânimo para as nossas vidas. E o Senhor mandou o Espírito Santo como penhor da nossa salvação. O penhor significa o seguinte: Jesus prometeu: eu vou subir para o meu Pai, eu estou indo para o céu, mas daqui a pouco eu vou preparar uma casa para vocês, daqui a pouco eu vou levar vocês. Mas enquanto eu não levo vocês, eu vou deixar um tesouro na mão de vocês. Eu vou deixar uma pedra de ouro na mão de vocês. Essa pedra de ouro é o penhor da minha promessa. A minha promessa é o céu. Quando eu voltar e levar vocês para o céu, eu cumpro a minha promessa. Eu pego essa pedra de ouro de volta. Essa pedra de ouro que Ele deixou para nós é o Espírito Santo. É o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo, ele só vai ser retirado de nós quando nós subirmos para o céu, porque ali a promessa vai ser cumprida. E aí o penhor vai ser manifesto também. Depois de uma palavra de ânimo, o Senhor deixa uma palavra de cuidado. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que era João, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O cuidado de Jesus em todos os momentos, inclusive na cruz. Jesus, ele nunca negou a sua responsabilidade. A responsabilidade espiritual que ele tem pelas nossas vidas, a responsabilidade que ele tinha pela sua mãe. O desejo de cuidar. Como eu falei, ele está no céu, ele subiu para o céu, mas deixou o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo que derrama o amor de Deus no nosso coração. O Espírito Santo que nos capacita para todas as coisas, e adestra a nossa mão para as batalhas. O Espírito Santo que nos prepara e que nos leva a dar mais um passo. O Espírito Santo que faz eu e você mover no sobrenatural. No último dia do amigo, nós tivemos aqui 148 amigos e 37 pessoas confessaram a Cristo. Isso não tem nada a ver com nada humano que seja feito, isso é o Espírito Santo entre nós. É o poder do Espírito Santo se manifestando no nosso meio. Eu coloquei o nome de um amigo na urna ali. Não só veio ele, como veio o irmão, o pai e a mãe. E entregaram a sua vida para Jesus e vão morar no céu e vão desfrutar das boas promessas. E hoje eu estava falando para o pastor: pastor, na semana passada os amigos estavam falando, nós vamos lá na missa na igreja do Ismael. Eu falei: vem, vamos lá, vamos. As pessoas na sua inocência, na sua singeleza, por assim dizer, estão caminhando com Cristo, entregando a vida para Jesus, vão receber as promessas, estão sendo curadas, estão sendo salvas, trabalhadas. É o amor de Deus, é o Espírito Santo avivando, se manifestando. Alguns estão começando a entender o que está acontecendo, mas já falaram: não, é isso que nós queremos. Esse aqui é o nosso lugar, a gente achou a nossa família, é aqui que eu vou ficar. É o Espírito Santo testificando nos corações. A próxima palavra
a próxima mensagem da cruz, palavra de aceitação. Nós somos aceitos por Ele. Queria ler com você Colossenses também, capítulo 1, versículos do 9 ao 14. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós estávamos num chiqueiro, sujo nos nossos delitos. O nosso Pai nos tirou daquele chiqueiro e nos colocou na sua mesa, por intermédio de Cristo Jesus. Ele nos deu um banho, Ele nos lavou, Ele trocou as nossas vestes, Ele nos cobriu com vestes de santidade, e Ele nos colocou ali naquela mesa. Nós fomos transportados, que eu li aqui, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, do Filho amado de Deus. Nós somos recebidos pelo Pai. É difícil compreender isso, porque desde que nós nascemos, nós lutamos com a rejeição, com o abandono e com a falta de aceitação. Desde que nós nascemos, Satanás tenta anular a nossa identidade, tenta anular a nossa aceitação, tenta anular as promessas de Deus na nossa vida, através de todas as situações. Quer seja apelidos, quer seja zombaria, quer seja problemas familiares, o inimigo tenta contra a nossa vida para anular a nossa identidade nobre, de nobreza e de realeza. Mas independente do nosso passado, independente de qualquer situação, nós somos recebidos por Deus. Se você acha que não tem um bom emprego, que não tem uma boa família, se você acha que não tem um lugar numa mesa boa, se você acha que não tem boas amizades, se você acha que ninguém olha para a sua história por causa da sua condição, eu quero dizer uma coisa para você: você tem um lugar na mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Conserve esse lugar lá, e o resto é resto. Conserve esse lugar nessa mesa, e o que tem que acontecer com você, vai acontecer com você. Deus não se impressiona com títulos, com cargos, com posições, com riquezas, com tesouros, com sobrenome, porque tudo isso vem dEle. Deus se impressiona com um coração quebrantado, com um coração humilde, com um coração disposto a servir. Você tem um lugar na mesa dEle, e nada pode anular essa realidade, independente do quanto você já apanhou nessa vida. Se você não abrir mão desse lugar, ninguém te rouba, ninguém te tira. Independente de o quão distante desse lugar a vida te levou, o seu lugar está lá. Toma posse desse lugar. Você é membro da família real do céu. É assim que o Pai nos vê. Na cruz, quando Jesus clama: meu Deus, por que você me desamparou? Jesus se sentiu desamparado naquela cruz. Ele foi desamparado naquele momento. E Ele foi desamparado naquele momento para que eu e você não fôssemos desamparados hoje, por causa dos nossos pecados. Deus, Ele, apesar dos nossos pecados, Ele olha para nós, Ele nos ama, Ele quer nos salvar, Ele vai atrás de nós, porque o desamparo que era para Ele liberar sobre a nossa vida, foi liberado sobre Jesus na cruz. Ali Jesus já foi desamparado, hoje nós não somos mais desamparados. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Ele foi completamente pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então hoje nós temos a face de Deus sorrindo. Quando eu disse ali que a natureza protestou contra aquele acontecimento, o que estava acontecendo, não foi só a natureza. A Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou de cima a baixo, e hoje nós temos acesso a entrar diante de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Você tem acesso a orar, e a oração sincera do teu coração, Deus vai ouvir e vai responder, independente de onde você esteja. Você tem acesso a entrar na presença dEle, por intermédio de Cristo Jesus. O véu do templo se rasgou, o acesso foi liberado. Nós temos uma aceitação na presença do Pai. Jonas, no meio da desobediência, orou do ventre da baleia,
E no entendimento dele, ele fala: eu estava no profundo do abismo, de lá eu clamei, e o Senhor ouviu a minha oração. Ainda que você esteja no profundo do abismo, se você clamar, você é aceito, você é recebido. Existe um lugar de honra para a sua vida. A quinta palavra, a palavra de amor. O amor que o Senhor mostrou para as nossas vidas ali naquela cruz. O amor que Ele liberou sobre as nossas vidas. O amor que depois o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todo o dom, toda a sabedoria, todo o conhecimento, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O sacrifício de Cristo foi uma expressão do amor de Deus pelas nossas vidas, um amor perfeito, um amor que nada pode nos separar dele. O apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo é aquele amor que tudo suporta, tudo espera e em tudo crê. Ele suportou todas as coisas, pelo tanto que Ele amou a sua igreja, pelo tanto que Ele amou cada um de nós. Ele pagou o preço de todas estas coisas, esse amor que é perfeito. Esse mesmo amor que foi derramado nos nossos corações, por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Então nós estamos debaixo, é a quinta mensagem da cruz, é a mensagem do amor de Deus. E o amor é outra situação que é difícil a gente aceitar. Porque às vezes o amor humano ele é baseado no interesse. O amor humano é baseado na troca. O que eu tenho para te oferecer, o que você tem para me oferecer. O amor de Deus, Ele não exige nada em troca. Ele simplesmente nos amou. E Ele nos amou porque o amor, ele faz parte da personalidade de Deus. Talvez você seja uma pessoa, talvez você teve na sua família um pai, um amigo. Muitos de nós tivemos pais, amigos, ajudava todo mundo. Ajudava até quem não merecia. Mano, o vizinho tinha problema, seu pai ia lá e ajudava, sua mãe vai lá e ajuda. Estende as mãos, ajuda, você fala: mãe, não ajuda, não merece. Pai, não faz isso. Você fala para o seu marido e para sua esposa: não se esforça, a pessoa não merece, a pessoa faz. Porque faz parte da identidade dela, de quem ela é. Assim é o amor de Deus. Não tem explicação, não adianta tentar explicar, ninguém vai conseguir explicar o amor de Deus. Ele simplesmente amou. Ele simplesmente nos ama. E deu seu Filho para nos salvar. E por isso que eu digo que a cruz é a expressão perfeita de amor e justiça. Nós somos completamente amados e justificados na cruz. O Senhor Jesus pagou o preço completo dos nossos pecados, dos pecados dos nossos pais, do pecado dos pais dos nossos pais. Nós vivemos debaixo de uma aliança na qual Deus declara que os nossos pecados, Ele não se lembra mais. Olha isso aqui, ó. Esta é a principal cláusula da nova aliança. Ela foi estabelecida sobre esta premissa: o Senhor não se lembra dos seus pecados. Deus não mais trata você baseado no seu pecado. Antes, Ele lida com você com base no substituto perfeito que é Jesus Cristo. O Senhor, Ele lança completamente o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele não lembra mais, Ele não joga na nossa cara. A Bíblia diz que Ele não lança em rosto o nosso pecado. Hoje o Senhor não te trouxe aqui para jogar em rosto o seu pecado. Hoje o Senhor te trouxe aqui para falar que você está perdoado, e abençoado, e preparado para um novo tempo. Amém? Nós já estamos encerrando. Quero até convidar os irmãos do louvor para irem retornando. Dessa vez é verdade esse bilhete. Mas tem mais duas mensagens da cruz aqui. Eu falei que eram 7. Tem mais duas. A sexta mensagem é a mensagem de vitória. A cruz liberou uma vitória sobre as nossas vidas. Jesus venceu na cruz. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu os principados e venceu as potestades na cruz. 1 Colossenses capítulo 2 também. Vamos ler bastante, lemos bastante Colossenses hoje e Romanos. Versículo 15, que é o complemento daquilo que nós já lemos. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quem aqui sabe o que significa a palavra despojar? Todos sabem o que é despojar? Não vai falar não, tá? Eu não vou perguntar não. Só quero saber se todos sabem o que significa despojar. Despojar na Bíblia era assim, ó. Quando Israel ia em guerra contra o exército inimigo, as espadas, as roupas, os metais preciosos, tudo aquilo que era de valor, quando Israel vencia, ele levava como despojo, ele despojava, ele saqueava tudo aquilo que o exército inimigo tinha de valor.
Quando Jesus morre na cruz, nós lemos aqui que ele despojou todo o principado e toda a autoridade. No sacrifício de Cristo na cruz, ele arrancou, ele tomou o poder de todo o principado e de toda a autoridade. Ele tomou o poder. Foi-lhe dado todo o poder. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele ganhou um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Quando ele tomou o poder de todo o principado, de toda a autoridade, e nós estamos nele, a Bíblia diz que o governo está em seu ombro. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória, o governo está em seu ombro, e nós estamos nele, reinando com ele, governando com ele. Esse mesmo poder que veio a partir da ressurreição, está liberado sobre a mim e sobre a sua vida. Então, se ele despojou o poder de todo principado e de toda autoridade, não existe principados e autoridades que tenham poder diante do nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Ele despojou na cruz as doenças, as enfermidades, ele despojou os cativeiros, as maldições, ele despojou a sentença, a condenação, ele despojou a miséria, o engano, as fortalezas, os sofismas, ele despojou a ansiedade, a depressão, ele despojou as dores, ele despojou toda a maldição que estava sobre nós, ele arrancou o poder de todas estas coisas e triunfou sobre eles na cruz. Então a cruz libera para mim e para a sua vida uma vitória, mas eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite. Quando a gente lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que Deus chama alguém para a guerra, para uma batalha, olha que interessante, a vitória já estava selada. Todas as vezes que Deus chamou alguém para uma batalha, a vitória já estava estabelecida no mundo espiritual. Quando Deus chamou Gideão, ele não perguntou para Gideão se ele tinha um exército, ele não falou se era 300, ele não falou se era 30, ele chamou Gideão e falou: por intermédio das suas mãos eu vou dar livramento. Quando Deus chamou Josué, ele não perguntou o currículo de Josué, se Josué podia, se Josué não podia. Ele chamou Josué e ele falou: meu servo Moisés é morto, e agora é com você, e através de você eu vou fazer o meu povo entrar na terra prometida. Quando Deus chamou você para uma guerra, para uma batalha, quando o Senhor colocou no teu coração uma guerra, no mundo espiritual, a tua vitória já estava estabelecida. Quando o Senhor colocou no nosso coração orar por 8.000 pessoas, é porque no mundo espiritual, essas 8.000 pessoas já estão salvas. Quando o Senhor coloca no teu coração orar pela tua família, orar por algum jovem, orar por algum familiar que está nas drogas, em depressão, em qualquer situação, se o Espírito Santo te chamou para esta guerra, no mundo espiritual, a vitória já está carimbada. Ele só precisa do meu e do seu posicionamento nesse campo de batalha. Essa é a vitória que Cristo conquistou na cruz. Ele não pergunta nada do nosso passado, ele não traz nada à nossa memória, no sentido de nos condenar ou nos culpar. Ele nos chamou, ele selou a vitória que está liberada sobre as nossas vidas. O nosso papel é falar: eis-me aqui, eu estou posicionado. A vitória estava definida no mundo espiritual. Se Gideão recusasse, o Senhor ia levantar outro. Porque a resposta não tinha a ver com Gideão. A resposta que Deus liberou sobre o povo de Israel naquele momento foi uma resposta às orações do seu povo. Existia um povo orando e em resposta Deus levantou Gideão. Existe um propósito que vai ser cumprido através da minha e da sua vida. Foi o que Mardoqueu falou para a rainha Esther: se você não se posicionar, o Senhor vai mandar livramento por outro. Mas será que não foi para esse tempo que Deus te trouxe até esse lugar? Será que não foi para esses dias que Deus te preparou? Você passou pelo deserto, você passou pelo Egito, você passou por situações diversas, você passou por situações que só você passaria. Será que não foi para esse tempo que o Senhor te levantou? A cruz libera sobre a sua vida vitória, 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 vitória. Se você está com Cristo escondido na cruz, existe sobre a sua vida vitória. Se o Senhor tem inclinado o teu coração nesses dias, tem te incomodado a tratar da sua vida financeira, da sua vida profissional, trate da sua vida financeira e profissional, porque a sua vitória já está determinada. Se é salvação, busque por salvação e ore por salvação. Se é avivamento, busque por avivamento e ore por avivamento, seja lá qual for a área. Se o Espírito Santo te chamou para a guerra, é porque Ele já selou a vitória no mundo espiritual, e Ele conta com alguém que vai trazer essa vitória à existência no plano terreno. A última mensagem
para a gente encerrar aqui a última mensagem da cruz, e nós vamos louvar ao Senhor. A última mensagem da cruz é a mensagem de esperança. O Senhor liberou uma esperança, uma viva esperança sobre a mim e sobre a sua vida. A ciência tenta explicar a realidade dos homens, porque a ciência diz, isso eu aprendi ontem com uma amiga, com uma irmã, que a ciência diz que nós somos produto do meio, mas existe uma esperança no nosso coração que diz, nós não somos produto do meio, nós não somos resultado do meio, nós somos produto da cruz, e da fé, e da oração. A sua história é uma contradição a tudo que a sua família viveu. A sua história é uma contradição à ambiência que você veio. Porque quando você foi inserido na cruz, o Senhor traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. O Senhor mudou para sempre o seu destino, o seu futuro e a sua história. E as pessoas veem isso, o inimigo vê isso e não consegue entender. Existe uma esperança no nosso coração, que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la, e nós fomos chamados nesses dias para viver o aperfeiçoamento da boa obra que Deus começou na nossa vida.